A maior cidade do mundo do século XVI não era Veneza nem Paris, mas Tenochtitlan, no atual México. A capital do Império Azteca, fundada em 1325, era habitada por cerca de 200 mil habitantes em 1519, quando os espanhóis chegaram. Os sacrifícios aztecas no alto dos templos pirâmides, toda a Tenochtitlan tomava parte como testemunha nos sacrifícios religiosos que vitimavam homens, mulheres e até crianças. Neste vídeo, mostraremos como foi a era desta sangrenta civilização, mas também tecnológica, e como eram realizados os seus rituais sanguinários. Grande parte do que se sabe sobre ela, desde a majestosa arquitetura até o avançado sistema de agricultura, veio das cartas dos conquistadores espanhóis, liderados por Hernán Cortés. Então vamos desvendar tudo sobre esta intrigante civilização. Já deixa o seu like e se inscreva no canal, para que possamos trazer mais conteúdo como este. Obrigado! Tenochtitlan era considerada a capital do Império Azteca durante o período pós-clássico da Mesoamérica. Localizava-se onde atualmente é a cidade do México. A palavra Azteca significa gente de Aztlán, uma importante cidade com localização desconhecida. Azteca também compreende um termo usado para designar vários grupos, como mexicas, chaucas e huaxtecas. No século XIII, os mexica vindos de Aztlán lutam contra povos estabelecidos na região privilegiada em recursos naturais e posição estratégia de Chapultepec. No entanto, são expulsos dessa terra. É a partir de então que os mexicanos começam a peregrinação pelas imediações do lago Texcoco, que durou até 1325 d.C., segundo informações documentadas e proporcionadas pelos mexicanos. A terra prometida por profecias foi encontrada através de um sinal numa ilha do lago Texcoco. Alguns indivíduos avistaram uma águia, símbolo do deus Huitzilopochtli, sobre um cacto, e foi nesse local que se estabeleceu Tenochtitlan. Etimologicamente, a palavra Tenochtitlan significa lugar de tunas sobre pedra, e tunas são os frutos proporcionados pelos cactos. Mais tarde, este símbolo faria parte do escudo da bandeira nacional do México, formado basicamente pelo desenho de uma águia e uma serpente rodeadas por cactos, indicando a luta do povo mexicano pela posse do seu território. Evidenciado no escudo, o embate entre a águia e a serpente indica a recorrência dos conflitos para a fundação da nação mexicana. Numa carta, Bernal Diaz de Castillo, soldado de Hernán Cortés, relata que Tenochtitlan era abastecida por um sistema de água potável que provinha de aquedutos localizados nas montanhas. A cidade era ligada a regiões próximas por estradas de linhas retas. Tenochtitlan possuía canais labirínticos, palácios e templos, e a disposição dos bairros residenciais refletia a estratificação social. Quando os espanhóis chegaram a Tenochtitlan, em 1519, encontraram uma sociedade esplendorosa e com uma arquitetura reconstruída, pois a cidade havia sofrido uma devastação causada por uma inundação por volta de 1517. O Império Azteca está entre as culturas mesoamericanas mais famosas antes da chegada dos europeus. Formado por 3 cidades-estado no Vale do México, Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, o Império dominou a região por quase 100 anos. Os aztecas eram imensamente avançados quando se tratava de sofisticadas tecnologias e técnicas de engenharia, que podem ser observadas em ruínas que ainda estão espalhadas pelo México atual. E foram eles que inventaram o chocolate. A civilização azteca conseguia produzir uma variedade surpreendentemente ampla de produtos agrícolas, graças à combinação de vantagens climáticas, métodos de irrigação artificial e um extensivo conhecimento sobre os tipos de cultivo. A habilidade agrícola proporcionou aos aztecas uma das mais variadas culinárias do mundo antigo. A sociedade azteca era organizada e tinha seus métodos. Quem detinha a posse da terra era a comunidade, Calpolli, que a dividia em lotes para famílias para o cultivo ou para fazendeiros arrendatários, Mayek, em grandes propriedades privadas. O aluguel era pago em espécie para os proprietários, quer fossem nobres aztecas, Pipiltin, guerreiros que recebiam terras como recompensa pelos seus serviços, ou ao próprio rei, Tlatoani. Em todos os casos, a gestão acontecia através de administradores intermediários. Numa escala menor, o povo em geral, Maceualtin, também dispunha de quintais cultivados, Calmil, que eventualmente supriam a família com alimentos. Na base da pirâmide social estavam os escravos, Tlacortin, que além de trabalhar em outras ocupações, eram largamente utilizados na agricultura. Haviam 2 grupos distintos de trabalhadores agrícolas: os lavradores das fazendas, que cuidavam dos campos, semeavam e irrigavam as plantações, e os horticultores mais especializados, que detinham o conhecimento sobre semeadura, enxertos, rotação de culturas e os melhores períodos para o plantio e colheita. Esta última informação provinha dos almanaques Tonalamato e levava em conta não somente as condições climáticas, mas também épocas auspiciosas
e eventos que determinariam quais plantios e colheitas deveriam ser feitos. Várias medidas eram tomadas para maximizar as safras. Por exemplo, o terraceamento para aumentar a área de plantio disponível era largamente utilizado, especialmente a partir do reinado de Nezahualcóyotl. Também se empregava a irrigação, algumas vezes em ambiciosos projetos em larga escala do Império Azteca, como o desvio do rio Cuautitlán para os campos circundantes. Porém, método mais comumente utilizado consistia em campos artificialmente inundados, conhecidos como chinampas. Para a fertilização das culturas, usava-se uma combinação do lodo dragado dos canais onipresentes nas áreas urbanas e excremento humano, propositalmente coletado com este objetivo. Ainda assim, a despeito destas medidas, as safras podiam ter reduções significativas por causa de eventos naturais desfavoráveis, tais como chuvas excessivas, neve ou pragas tais como gafanhotos ou roedores. Para fazer face ao problema, acumulavam-se reservas de grãos para redistribuição aos destituídos nos tempos difíceis. Várias espécies de alimentos eram cultivadas e outros tipos de culturas incluíam algodão e tabaco, este fumado num cachimbo ou enrolado em charutos. Uma vez colhidos, os produtos eram vendidos em mercados realizados nas praças centrais de todos os povoados. O maior e mais famoso era o de Tlatelolco, que diariamente atraía 25 mil pessoas, podendo alcançar 50 mil nas datas especiais de mercado, que aconteciam a cada 5 dias. Os chinampas eram campos artificialmente elevados e inundados, utilizados para o cultivo e que cobriam grandes áreas na bacia de Chalco-Xochimilco. Esta técnica aumentava muito a capacidade agrícola da região. De fato, até 6 safras anuais podiam ser colhidas nos chinampas, e não surpreende que continuem a ser usados até os dias atuais. A utilização deles na Mesoamérica ocorria há séculos, mas somente após os séculos XIII e XVI que começaram a se espalhar pela bacia lagunar de Chalco-Xochimilco, e com o tempo passaram a cobrir mais de 9.500 hectares, 23 mil acres. Os chinampas supriam as necessidades de uma população sempre crescente, que somente na capital Tenochtitlán somava pelo menos 200 mil habitantes, chegando a 11 milhões em todo o império. Moctezuma I, em particular, iniciou um projeto de expansão no século XV, provavelmente como resposta direta às necessidades da população, que crescia rapidamente. Os chinampas eram bastante similares em tamanho e orientação, com cerca de 30 por 2,5 metros. Longas estacas eram fincadas em áreas pantanosas, e cada campo possuía uma cerca nas bordas feitas de galhos entrelaçados que, com o tempo, tornavam-se mais sólidos à medida que absorviam lama e vegetação. Reforçava-se ainda mais o muro com o plantio de salgueiros em intervalos regulares. A área de plantio no interior do chinampa era preenchida com sedimentos, e nos intervalos entre os campos havia canais para acesso de canoas. A irrigação provinha, com um cuidadoso controle, de uma combinação de fontes naturais e construções artificiais, tais como aquedutos, diques, represas, canais, reservatórios e comportas. Uma das obras mais impressionantes foi o dique de 16 quilômetros construído por Nezahualcóyotl nos limites de Tenochtitlán, para bloquear a água salgada do lago Texcoco e criar uma laguna suprida por uma fonte de água fresca. Os astecas apreciavam os jardins floridos, que salpicavam a paisagem em torno de Tenochtitlán. O mais famoso exemplo é o exótico Jardim Botânico de Moctezuma I em Huaxtepec, para o qual ele importou orquídeas de baunilha e árvores de cacau da região costeira, bem como jardineiros especializados para garantir que as plantas se desenvolveriam de forma adequada em seu novo ambiente. Utilizavam-se fontes, riachos e canais artificiais para a irrigação dos jardins, enfeitados com chafarizes e lagos artificiais. Os jardins de Huaxtepec e outros, tais como os criados por Nezahualcóyotl em Texcotzingo, também serviam para a plantação de alimentos, além de plantas e árvores medicinais. De fato, a maior parte das residências das classes altas astecas possuía seus próprios jardins floridos, com atrações aquáticas, pomares e plantio de ervas. Costumeiramente considerado um dos povos mais sanguinários que se tem notícia, o Império Azteca realizou sacrifícios religiosos como verdadeiras megaproduções a partir do alto dos seus templos pirâmides, onde toda a cidade parecia tomar parte como testemunha. Homens, mulheres e até crianças eram usados nos rituais que poderiam durar dias e se destinavam a saciar a sede dos deuses. Em meados de 1520, logo após ter tomado o controle de Tenochtitlán, a capital do Império Azteca, o espanhol Hernán Cortés se viu obrigado a deixar tudo para trás e fugir em meio às escaramuças dos astecas que haviam se rebelado contra o domínio espanhol. Durante a fuga, centenas de conquistadores, soldados espanhóis e milhares de aliados indígenas pereceram. Muitos outros foram capturados. No momento seguinte à fuga, enquanto os ameríndios comemoravam a vitória, os espanhóis remanescentes, incluindo o próprio Cortés,
Ficaram horrorizados ao ver seus colegas capturados serem ofertados aos deuses astecas, como se pode verificar no oportuno relato do conquistador Bernal Dias. Ouvia-se o sinistro bater dos tambores, de muitas outras conchas, cornetas de chifre e coisas como trombetas, e o som delas todas era aterrorizante. E nós todos olhávamos na direção da alta pirâmide, e vimos que nossos companheiros estavam sendo carregados à força pelos degraus acima. Nós os vimos colocar plumas na cabeça de muitos deles, e com coisas como leques às mãos, eles os forçaram a dançar diante deles. E depois que haviam dançado, eles imediatamente os colocaram deitados de costas em pedras bem estreitas. E com algumas facas abriram seus peitos e tiraram seus corações palpitantes, e os ofereceram a seus ídolos. Jogaram os corpos degraus abaixo, a pontapés, e os carniceiros indígenas, que esperavam embaixo, cortaram seus braços e pernas e arrancaram a pele dos rostos e a preparavam depois como couro de luvas. O relato se refere ao ritual oferecido ao deus Sol dos astecas, também sendo o mais famoso sacrifício. Sua origem buscaria assento no mito de que, em tempos imemoriais, o deus Huitzilopochtli teria ficado gravemente ferido após saltar sobre uma fogueira. As demais divindades do panteão asteca, para salvá-lo, alimentaram-no com o próprio sangue, de modo que o moribundo se recuperou e agraciou o mundo com luz. Os súditos astecas, por sua vez, tratavam de oferecer diariamente sangue novo a Huitzilopochtli, o deus do sol e da guerra, para que no dia seguinte houvesse luz mais uma vez, e não trevas, escuridão. Isto é, tratava-se de uma liturgia sagrada do sacrifício dos deuses ou apenas de sua mera continuação. Dessa forma, todas as manhãs, ao menos um prisioneiro ou cativo era dopado e oferecido ao deus Sol no alto de algum dos suntuosos templos de Tenochtitlan, para que toda a cidade pudesse vê-lo sangrar em homenagem aos seus deuses. 4 sacerdotes inferiores seguravam o prisioneiro por cada um dos membros, colocando-o deitado sobre uma mesa de pedra. O sacerdote superior proferia palavras místicas, e com lâmina ou equivalente, procedia-se ao corte da carne e à retirada do coração. Com o coração ainda pulsando em suas mãos, o sacerdote proferia novas preces e o ofertava ao astro-rei, o Sol, para que por mais 24 horas existisse luz sobre todo o Império Ameríndio. Posteriormente, o coração era incinerado ali mesmo, e o corpo jogado templo abaixo para que outros servos o desmembrassem. A carne era feita a gosto e devorada em ritual antropofágico. O sangue era distribuído nos limites da cidade para afastar maus espíritos. Além do rito místico mais conhecido, diversos outros existiam e para as mais diferentes pessoas e divindades, como o esfolamento dos homens em honra ao deus Xipitotec. Mulheres e até bebês também faziam parte das oferendas, sendo as primeiras usualmente mortas em homenagem à deusa-mãe Xilonen e as últimas a Tlaloc, o deus da chuva. Uma testemunha espanhola deixou registrado que havia um homem chamado Tlacaelel, que já havia servido como assessor a 3 reis diferentes e possuía ânimo para inventar sacrifícios infernais, cruéis e medonhos, como se segue um exemplo. Tlacaelel supervisionou a cerimônia para o rei Ahuitzol em 1487, em que o grande templo foi novamente consagrado, e durante a qual vítimas sacrificiais foram dispostas em 4 colunas que se estendiam pelas pontes que ligavam as ilhas de Tenochtitlan. Foram necessárias 4 equipes de sacerdotes, durante 4 dias, para matar todos os prisioneiros, enquanto o sangue se acumulava em poças e manchava a base da pirâmide. A estimativa de mortos para o supracitado sacrifício se situa entre 14 mil e 20 mil. Historiadores não atuais, todavia, acreditavam em aproximadamente 80 mil sacrificados. Grande parte das pessoas que eram sacrificadas correspondia a prisioneiros. E embora exista imensa disparidade quanto aos reais números da população asteca, Tenochtitlan era uma das maiores cidades do planeta, se não a maior, e seu império se contava demograficamente em dezenas de milhões de súditos, o que favorecia os ritos proféticos de sua cultura. Ainda visando a mesma finalidade, guerras também teriam sido financiadas para a captura em massa de índios inimigos. Uma curiosidade é que muitas vezes as lutas não envolviam armas letais, para que a mercadoria, ser humano, não sofresse avaria. O porquê de se sacrificar seres humanos é outro ponto que não encontra mútua concordância, visto que muito se questiona por que sacrificar seres de sua própria espécie diariamente e não animais. Dentre as poucas teses protestadas, há a de que tais quais os romanos para com seus gladiadores, os astecas, como sociedade amplamente guerreira, buscavam o endurecimento de seus nacionais, para que novas guerras pudessem ser vislumbradas, financiadas e vencidas. Entre outras suposições, há uma que, apesar de grandemente rejeitada, indica que a ausência de animais de grande porte e pele saborosa na parte centro-sul do continente americano tenha contribuído para o canibalismo como único modo de se assegurar fonte de energia regular.
Alguns relatos corriqueiros da época nos incitam para números estratosféricos, como os realizados por membros da comitiva de Hernán Cortés, que afirmam ter visto prateleiras com mais de 136 mil crânios em Tenochtitlán e outros 100 mil na cidade de Xocotlán. Contudo, não se conhecem os números de sacrificados, mas anualmente os mais convencionados se encontram entre 15 mil e 20 mil, o que indica, sem comprovação cabal, a execução de milhões no decorrer da história da sofisticada sociedade ameríndia. Com o cerco dos espanhóis sobre Tenochtitlán, a capital do Império Azteca, foi uma grande batalha travada que aconteceu em 1521 entre as forças do conquistador espanhol Hernán Cortés, apoiados por combatentes da tribo local de Tlaxcala, e as tropas de guerreiros astecas. Depois de incontáveis confrontos de pequena e larga escala entre os exércitos inimigos, a luta por Tenochtitlán foi a batalha final e a que acabou decidindo o resultado de toda a guerra, culminando na queda da civilização asteca e o início da colonização espanhola do México e depois da América Latina. Apesar de escaramuças e combates travados, a maioria das mortes entre os nativos indígenas vieram de doenças trazidas pelos espanhóis como a varíola, fundando posteriormente a capital do México sobre as ruínas de Tenochtitlán. Se você chegou até aqui, gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que sair um vídeo novo. Obrigado.